ouvindo de tudo isso que você está me trazendo, eu fiquei pensando que duas coisas vão ter que mudar. Uma no sentido mais micro e outra no sentido mais macro. O perdão e a avaliação. Com certeza, mas tudo isso precisa ser revisto, tudo isso precisa ser revisto. O que que é o erro? Ou não, o que que é o erro? Para mim, por exemplo, você tentou fazer e não chegou lá, não está errado. O erro é você, para mim, a meu ver, é você falar, não entendo, não sei, e desistir, porque isso é o fácil. O que que é o simples? Deixa eu ir lá me sujar, deixa eu tentar, deixa eu ir sair desse meu lugar aqui, protegido, e dar a cara a tapa, me arriscar. A aprendizagem está no caminho, porque eu fico pensando, dentro da sua história, que é absolutamente cinematográfica, o cara que estava ensinando no Objetivo da Luiz Góes, se não estou enganada, que uma vez você comentou comigo. Luiz Góes, Vergueiro, Paulista. Gente, Objetivo Luiz Góes, anos 80, eu prefiro não comentar, tudo bem? O professor de inglês que sai, né? Imagine, jamais você conseguiria, por mais criativo que você seja, imaginar uma história tão completa e tão complexa como esse sujeito que participou como ator na Broadway, né? Eu tenho um amigo que esteve na Broadway, atuando na Broadway, né? Depois disso, passa por um palco muito mais rico, mas muito mais difícil, que é a questão do hospital e da doença, especialmente a doença quando está instalada na infância, porque ela envolve toda uma rede que são a família, e enfim. E consolida essa ideia, já está indo para um novo caminho, com ideias novas, criando novamente, enfim. E, no fim das contas, se a gente fosse denominar as coisas que você aprendeu em cada uma das estações que você estacionou, digamos assim, seria pouco. Porque o teu caminho é que trouxe para você essas múltiplas competências que a gente não consegue nem denominar. Sabe, Rosa, bom, primeiro, eu não cheguei até a Broadway, mas eu cheguei perto, porque Já eu tá bom trabalhei para com... mim também. Não, eu cheguei perto, eu trabalhei com, eu tive aula com grandes professores que foram história da Broadway, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto. Quando a gente fala de inovação, eu trabalhei com uma companhia chamada Musical Theatre Works, que ela investia, era uma ONG de teatro musical que fazia musicais em pequeníssima escala, super barato, mas para que os autores pudessem ver o espetáculo em pé e aí poder trabalhá-lo para ir para Broadway. Então eu tive nesse lugar aí. Mas enfim, e voltando, né, a essa história, realmente eu me considero um cara muito sortudo, porque não é um caminho fácil, mas é um caminho que cada dia da minha vida eu agradeço por ele ser assim. E Raul Seixas, né? Essa metamorfose ambulante, onde começa o professor, onde termina o palhaço, onde começa o ser humano, por onde passa o criador, o autor, o cantor, enfim. Eu acho que e essa eu acho que é a beleza de trazer para a gente novos olhares e inspirações e as conversas como essa aqui que não tem como sair dessa conversa aqui sem estar, opa, ok. Uhum. Como é que eu vou pegar essa beleza do que eu vivi aqui e vou organizar essa experiência e compartilhá-la com as pessoas, né? Acho que essa questão, a organização da experiência, né? É. Porque Sim, um monte de coisa aqui que a gente não consegue nem descrever, né? De aprendizagem, de troca. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, faz sentido, faz sentido. e que tem que se. Eu tenho uma predisposição também em se jogar.
Que isso o palhaço me ensinou muito. Eu fui um cara muito focado em fazer sempre o certo, ser perfeito, essa coisa toda, e sofri tudo o que essa escolha traz. Mas não quer dizer que eu parei de sofrer. E é muito importante sofrer, porque eu nunca me esqueço também de ter aprendido dentro do hospital a importância de sentir dor, para você saber que tem algum ponto do teu corpo que está pedindo atenção e você tem que olhar para ele. E a gente, ah, eu acho que hoje a gente busca muito, por conta dessa complexidade e muitas vezes de não se sentir apto a lidar com ela, a gente busca formas de anestesia. E a anestesia não é uma coisa legal, porque a anestesia ela dá para a gente a impressão de que, ok, agora está tudo bem, mas na verdade ela vai, eu diria para você que o problema só vai ficando maior. Então a gente tem que cultivar um estado de presença mesmo, de não anestesia, e se jogar para a dor e para a delícia, como diz Caetano, né? De viver essa aventura da vida. E Nesses termos até, eu vejo com alguma preocupação o desprendimento das pessoas hoje em relação à literatura, por exemplo. Né? Que assim, a literatura enriquece a gente tremendamente, não nos anestesia. Exatamente. Nos enche de provocações, faz a gente olhar o mundo com um outro olhar, ou visitar um lugar que talvez a gente nunca vai estar. Aliás, com certeza nunca vai estar em muitos deles. Mas, enfim, e eu vejo um desprendimento completamente dessa questão da leitura. A leitura como um prazer, a leitura como algo que faz com que a gente se sinta presente. Porque quando a gente lê, a gente sempre se coloca muitas vezes no lugar do personagem, mas o ponto de partida do lugar dele é o nosso, é o não lugar, que é o nosso lugar, né? Olhar para ele como outro e a partir dele fazer uma autorreflexão. Isso tem se perdido, isso tem se perdido. Isso me, ó, a chuva veio para cá, viu? Só para você saber. Olha! Tá dando para ver o sol que tá batendo aqui? A gente trocou. É. Ótimo, então já tá gerando, a gente já está gerando conhecimento aqui. Isso aí, uma troca, uma cocriação. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu não sei, Rosa, eu me considero assim uma pessoa de muita sorte por estar vivendo esse momento da humanidade, porque é justamente um momento dessa mudança e poder ter tido na vida essa oportunidade de trabalhar com algo, como no caso o palhaço no hospital, porque quando eu falo palhaço no hospital, é doutores, mas é o que eu aprendi em Nova York, que é o que me ajudou a montar doutores e tudo mais. Muito importante a gente reconhecer os nossos mestres, né? E o teatro, enfim, eu diria assim que ter essa oportunidade hoje de compartilhar esses saberes que, de uma certa forma, para o modelo vigente, eu fiz tudo errado. Né? Sim. Mas, mas, no final das contas, a gente está no momento onde a gente está se perguntando o que é certo, o que é errado. E será que, quando a gente está falando de saberes, a gente pode ir além de certo e errado e falar sobre experiência, sobre reflexão, sobre se jogar nas experiências para você poder entender com o corpo inteiro, ao invés de só aqui cerebralmente, não, o que é do que a gente está falando quando a gente invoca a filosofia e que guia nossos atos, né? Então, e agora? O que eu aprendi é que fazer isso pela ludicidade é mais gostoso e é mais dinâmico e a gente pode entender com o corpo inteiro.